Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. Hoje nós iremos continuar falando sobre o Velho Testamento à luz da graça, o caminho de Emaús. Vamos continuar falando de um tema extremamente importante, o papel do Velho Testamento na vida cristã. Muitas pessoas se perguntam: o Velho Testamento ainda é relevante para nós? E a resposta é sim, totalmente. Toda a escritura é inspirada por Deus, porém existe algo fundamental que você precisa entender. O Velho Testamento é sombra, é figura, é ilustração. Ele aponta para uma realidade maior que se revela plenamente em Cristo. Por isso, quando você for ler o Velho Testamento, lembre-se disso. Coloque os óculos da graça. Use Jesus como a chave de interpretação. Tudo, absolutamente tudo, aponta para Cristo. Muitos leem o Velho Testamento buscando apenas lições motivacionais, princípios de sucesso ou estratégia para a vida, mas essa não é a essência. A palavra não foi escrita para isso, foi escrita para revelar Cristo. Existe uma verdade poderosa que muitos ainda não compreenderam completamente. O Evangelho não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Deus já fez por você. A graça não é uma ajuda divina para o seu esforço humano. A graça é o fim completo do esforço humano para alcançar Deus. Quando Jesus declarou na cruz "está consumado", ele não estava iniciando um processo, ele estava finalizando uma obra perfeita, eterna e irreversível. A mente natural ainda tenta negociar com Deus. Se eu orar mais, Deus me abençoa. Se eu for melhor, Deus me aceita. Mas isso não é evangelho, isso é desempenho. O verdadeiro evangelho revela que você já foi aceito, não por causa da sua obediência, mas por causa da obediência perfeita de Cristo. Você não está tentando ser justo, você já é justo. A justiça, ou seja, o perdão dos pecados no Evangelho da Graça, não é uma recompensa, ela é um presente. A palavra declara que fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Isso significa que diante de Deus você não é visto com base nos seus erros, mas com base na perfeição de Jesus. E isso muda tudo. Você não ora para ser aceito, você ora porque já é aceito. Você não obedece para ser amado, você obedece porque já é amado. A religião diz: faça para receber. A graça diz: receba para viver. Muitos vivem frustrados porque tentam mudar pela força de vontade, mas o reino de Deus não opera por pressão, opera por revelação. Quando você vê quem você é em Cristo, a transformação acontece naturalmente. A santidade deixa de ser um fardo e se torna um fruto. Você não vence o pecado tentando lutar contra ele o tempo todo. Você vence o pecado ao contemplar a justiça que já recebeu, porque aquilo que você acredita sobre si mesmo molda a forma como você vive. Existe um grande engano, pensar que a graça leva à negligência espiritual. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você entende que é perdoado, amado e aceito, mais o seu coração responde com amor genuíno. A graça não te afasta de Deus, ela te aproxima sem medo. E onde não há medo, há intimidade, e onde há intimidade, há transformação real. Deus está levantando uma geração que não vive baseado na culpa, mas em identidade. Uma geração que não ora tentando convencer Deus a agir, mas que ora a partir da certeza de que Ele já se moveu. Você não está esperando Deus te abençoar. Em Cristo, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Chegou o tempo de sair do esforço e entrar no descanso, porque é no descanso da graça que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. E é exatamente isso que vemos no caminho de Emaús em Lucas 24. Vamos conferir? A partir do versículo 13.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Os discípulos estavam indo para Emaús, mas espiritualmente estavam se afastando de Jerusalém, do lugar da promessa. Mesmo assim, Jesus não esperou eles voltarem. Jesus foi até eles. Isso revela a essência da graça. Deus não anda na direção do seu desempenho, Ele anda na direção da sua necessidade. Os seus olhos estavam impedidos. Não era distância física, era falta de revelação espiritual. 2 discípulos caminhavam tristes, confusos e sem entendimento, até que o próprio Jesus se aproxima, mas eles não conseguem reconhecê-los. E a pergunta é: por quê? Porque ainda faltava revelação. A falta de entendimento espiritual gera medo, mesmo quando Deus está presente. Jesus estava ali, vivo, presente, trazendo paz, mas eles estavam presos à dúvida, à lógica natural, ao que os olhos físicos conseguiam compreender. Quantas vezes isso acontece também conosco? Deus já liberou paz, já trouxe resposta, já está presente, mas o coração ainda está perturbado, porque
não conseguiu discernir espiritualmente. Aqui percebemos algo espiritual muito mais profundo do que apenas uma caminhada. Era um encontro divino, disfarçado de processo. A palavra diz que Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-los. Isso revela que não é a ausência de Deus que gera crise, é a falta de revelação da sua presença. Eles conheciam Jesus como profeta, conheciam seus milagres, conheciam sua história, mas não conheciam a obra completa da cruz. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Essa frase revela o problema. Eles tinham uma expectativa natural, mas não uma revelação espiritual. Eles esperavam um libertador político, mas Deus entregou um redentor eterno. Isso não era a ausência de Jesus, era a ausência de revelação sobre Jesus. Aqui está uma verdade profunda. A falta de revelação faz você viver como se Deus estivesse ausente, mesmo quando Ele está presente. A tristeza deles não vinha apenas da perda, vinha da frustração de uma expectativa não cumprida. Eles criaram uma imagem de como Deus deveria agir. E quando Deus agiu de forma diferente, eles não reconheceram. Isso continua acontecendo hoje. Muitos não reconhecem o agir de Deus porque Ele não se move dentro das expectativas humanas. Ele se move dentro da aliança da graça. Que é isso que vos preocupa? Jesus nunca faz perguntas por falta de informação. Ele pergunta para trazer à superfície o que está escondido no coração. A graça faz isso. Ela não acusa, ela não condena, mas ela expõe com amor aquilo que precisa ser curado. És o único que ignora? Isso é impressionante. Eles estão falando com o próprio Jesus e acham que ele não sabe de nada. Aqui está o ponto. Quando você não tem revelação, você interpreta errado até a presença de Deus. Eles viam Jesus como um estranho, quando na verdade ele era a resposta de tudo. Observe algo com cuidado. Eles estavam confusos. Jesus não os abandonou. Eles estavam errados. Jesus não os corrigiu com dureza. Eles estavam cegos. Jesus caminhou com eles. Isso é graça. A graça não se afasta quando você não entende, ela se aproxima ainda mais. Deus não espera você enxergar para se aproximar, Ele se aproxima para que você passe a enxergar. Existem momentos em que você ora, mas não percebe resposta, você caminha, mas não entende o processo, você sente, mas não discerne a presença, mas isso não significa ausência de Deus, significa que Deus está fazendo algo mais profundo. Ele está mudando sua forma de ver antes de mudar as circunstâncias. Há um destravar espiritual acontecendo. Onde havia confusão virá clareza, onde havia tristeza virá fogo no coração, onde havia cegueira virá revelação. Assim como aquele caminho, Jesus ainda se aproxima de quem está em dúvida, ainda caminha com quem está confuso e ainda se revela pela graça. Jesus não começou dizendo, sou eu, Jesus, olha aqui, olhem para mim, não estão me reconhecendo? Ele começou dizendo, deixe-me te mostrar. Começando por Moisés e todos os profetas. Aqui está um princípio poderoso. A revelação de Cristo vem pela palavra, não pela emoção. Porque a fé verdadeira não nasce de experiências, nasce da revelação da graça das Escrituras. Eles conheciam os acontecimentos, mas não conheciam o significado desses acontecimentos. Eles sabiam que Jesus era poderoso, que ele fez milagres, que ele foi crucificado
crucificado, mas ainda assim estavam confusos. Saber sobre Jesus não é o mesmo que ter revelação sobre Jesus. Eles viram Jesus como profeta, não como Salvador completo. Varão profeta poderoso em obras e palavras, disseram eles. Aqui está a limitação. Eles reduziram Jesus a um profeta. Isso é muito sério, porque quando você vê Jesus apenas como exemplo, você perde ele como substituto. Ser nosso substituto significa que Jesus Cristo não veio apenas para nos mostrar como viver, mas veio principalmente para viver em nosso lugar, morrer em nosso lugar e cumprir aquilo que jamais conseguiríamos cumprir apenas por nós mesmos. Isso quer dizer que ele levou sobre si o nosso pecado, recebeu a condenação que já era nossa e nos deu em troca a justiça dele. Ou seja, na cruz aconteceu uma troca divina. Ele tomou o que era nosso, pecado e culpa, e nos deu o que era dele, justiça e vida. Por isso, quando você vê Jesus apenas como um exemplo, você tenta imitá-lo por esforço próprio. Mas quando você entende Jesus como substituto, você descansa na obra completa dele e vive a partir daquilo que ele já conquistou. Ele não veio só para te ensinar a vencer, ele veio para vencer por você. Ele não veio só para mostrar o caminho, ele veio para ser o caminho. O crucificaram. Para eles a cruz foi o fim. Mas na verdade a cruz era o começo de tudo. Sem revelação da graça, a cruz parece perda. Com revelação, ela é vitória absoluta. O que parecia tragédia era o maior ato de amor da história. A frase que revela tudo: nós esperávamos. Aqui está o centro da dor. Essa frase carrega frustração, decepção, confusão espiritual. Eles tinham uma expectativa e Jesus não se encaixou nela. Expectativas naturais podem impedir você de reconhecer o agir sobrenatural. Eles queriam redenção política. Deus trouxe redenção eterna. O erro não foi esperar, foi definir como Deus deveria agir. Eles não estavam errados em esperar um redentor, mas estavam errados em tentar controlar a forma como isso aconteceria. A graça não se manifesta dentro das suas expectativas, ela a supera completamente. Ela é maior, ela é abundante, ela é extravagante, ela é escandalosa. Já é o terceiro dia. E mesmo assim eles não viram. E isso é muito forte. O terceiro dia já tinha chegado, o dia da ressurreição, o dia da vitória, mas eles ainda estavam presos na sexta-feira. Muitos vivem realidade de domingo com mentalidade de sexta-feira. Vivem redimidos, mas se sentem culpados. Vivem perdoados, mas se tratam como condenados. Vivem na graça, mas pensam na lei. Quando você não entende o tempo de Deus, você interpreta errado o momento de Deus. Eles estavam no dia da ressurreição, mas vivendo como se tudo estivesse acabado. Eles estavam frustrados. Jesus ouviu. Eles estavam cegos. Jesus ensinou. A graça não abandona você no meio da sua confusão. Existe um alinhamento acontecendo. Onde houve frustração virá entendimento. Onde houve decepção virá revelação. Onde houve confusão virá clareza espiritual. Você não está atrasado. O terceiro dia já chegou na sua vida. A ressurreição já é uma realidade. Agora falta apenas uma coisa: ver com os olhos da graça. Algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que ele vive. Isso é impressionante. Eles tinham testemunho, tinham evidência, eles tinham confirmação, mas ainda assim não creram. O problema nunca foi falta de prova, foi falta de disposição para crer. Eles sabiam da ressurreição, mas não viviam como ressuscitados, mas não viram. Aqui está a chave: eles estavam baseando a fé apenas no que podiam ver.
A graça não é discernida pelos olhos naturais, é revelada ao coração. Eles ouviram que ele vive, mas como não viram, decidiram não crer. Isso ainda acontece hoje. Deus já liberou promessas, mas a pessoa espera sentir. Deus já respondeu, mas a pessoa espera ver. Deus já fez, mas a pessoa ainda duvida. A fé não começa na visão, começa na palavra. O erro deles foi ignorar algo maior que o testemunho. As escrituras já tinham dito tudo antes das mulheres falarem, antes do túmulo vazio, antes de qualquer evidência, Deus já havia revelado. Ó nécios e tardos de coração, aqui não é insulto, é diagnóstico espiritual. Nécios quer dizer falta de entendimento, tardos de coração, lentidão para crer. O problema não era intelectual, era espiritual. Eles não eram incapazes de entender, eles eram lentos para acreditar, para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui está o ponto central. A incredulidade não é falta de informação, é resistência à palavra. Eles criam em partes, mas não no todo. E isso é muito comum. Muitos aceitam promessas de bênção, mas resistem à verdade da graça completa. A fé madura não seleciona o que acredita, ela abraça tudo o que Deus disse. Essa porção santa da palavra de Deus revela algo bem atual. Há pessoas que já ouviram que Jesus vive, já ouviram sobre a graça, já ouviram sobre a identidade em Cristo, mas ainda vivem como se nada tivesse mudado. Por quê? Porque ainda não houve revelação plena ao coração. A nossa jornada pelo Evangelho de Lucas 24 tem sido profundamente transformadora e aquilo que começou no caminho de Emaús ainda não terminou. Vou finalizar o vídeo por aqui, nos vemos na parte 2. Prepare o seu coração porque essa continuação vai alinhar sua visão espiritual e te levar a um nível mais profundo de entendimento da graça. Se o seu coração já começou a arder, é só o começo. Se essa mensagem falou com você, permaneça conosco, acompanhe o canal e caminhe nessa jornada e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.